Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Olá, viva amigos, mais uma vez a Rede Renovo a chegar à tua casa. Hoje estamos aqui reunidos, mais uma vez aqui com o Bispo Carlos Camarão. Seja bem-vindo. Obrigado, Pastor Nuno. É um enorme prazer estar aqui mais uma vez e poder participar nas Redes Renovo, porque me sinto tão em casa, me sinto tão em família. Saber que tu estás aí desse lado e que juntos podemos caminhar e aprender e partilhar aquilo que mais amamos, que é a Palavra de Deus. E é tão bom. E hoje vamos falar sobre o quê? Hoje tenho um versículo que está em Gálatas 6, aqui no versículo 9, e ele diz assim: se puderes abrir também em tua casa para podermos acompanhar, será muito bom. Seja bem-vindo. Esta é a nossa reunião de todos nós. Gálatas 6, versículo 9 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Amado, este versículo tem implícito uma palavra que eu acho que será um excelente tema para hoje, que é o foco. Boa. O que tem a dizer? É interessante falarmos de foco. E Pastor Nuno, eu acho que para os tempos em que vivemos atualmente, é realmente algo muito precioso, é realmente algo muito importante. Nós carregamos no nosso coração a necessidade de estarmos focados, porque há tantas distrações, há tantas coisas à nossa volta que nos permitem ficar distraídos, não é? Que muitas vezes perdemos o foco daquilo que é a essência de Deus para a nossa vida e realmente precisamos de cada dia, a cada momento da nossa vida, de estarmos focados para alcançar aquilo que é o propósito de Deus para nós. É isso mesmo, é isso mesmo. E é curioso que, voltando aqui ao versículo, um bispo que nos diz: não descansemos de fazer o bem. Ou seja, está implícito que realmente há coisas que nem sempre vão correr como a gente desejou. Está implícito na nossa vida que a sociedade, falávamos há pouco sobre isso, que a sociedade nos impinge fazer as coisas de determinada forma. E às vezes, se nós vamos focar aquilo que nos é imposto, aquilo que nos rodeia, acaba por nos trazer algum desconforto. Olha, tu estás a falar nisso e Deus pôs no meu coração uma passagem que nós tantas vezes usamos, que é a passagem que Jesus diz a Pedro para sair do barco. Ou seja, estavam lá os discípulos, 12 homens de Deus, 12 homens que já tinham acompanhado Jesus, que já tinham vivido milagres, já tinham visto milagres, já tinham visto coisas grandes acontecerem. Mas Jesus chegou e disse, Pedro pôs em causa se era Jesus e disse: olha, se és tu, manda-me ter contigo. E Jesus disse: olha, então vai, sai do teu lugar, do teu conforto, do barquinho, e vem cá ter comigo. E sempre falamos nisso, o passo de fé que Pedro deu, porque há muita gente que diz que Pedro teve pouca fé. Eu acho que ele teve muita fé, porque eu já tentei sair várias vezes, já tentei ir ali dar um passeiozinho, já fiz dieta e tudo e não consigo caminhar sobre as águas, mas a Bíblia diz que Pedro ainda fez algumas coisas, ainda fez alguns passos sobre as águas. Mas há uma coisa que sempre despertou a minha atenção nessa passagem: não é o facto de Pedro ter saído do barco, não é o facto dele a certa altura ter perdido o foco, e cá está, falarmos novamente do foco, e tirar os olhos de Jesus e colocar os olhos no temporal, na tempestade. Não é o facto de Jesus lhe ter dado a mão e trazê-lo novamente para dentro do barco. O que me desperta a atenção nisto e no seguimento daquilo que estavas a dizer, e muito bem, foi o facto de Jesus ter dito a Pedro para sair do barco num momento de tempestade. Ou seja, Jesus não pediu que o mar se acalmasse primeiro, que acabasse a tempestade primeiro e depois dizer: pronto, Pedro, olha, estás a ver, já está tudo calmo, estás a ver, já viste um milagre acontecer, eu já repreendi o vento, já repreendi o mar, agora está tudo calmo, agora sai do barco. Não foi isso que Jesus fez. Jesus o que disse foi: Pedro, no meio desta tempestade, se tu confias que eu, que sou Jesus, sai do barco e vem ter comigo. Às vezes é o que precisamos nós para a nossa vida.
estamos à espera dos momentos certos, estamos à espera das condições ideais para vivermos o novo de Deus. Eu creio que mesmo esta tempestade que estamos a viver, de pandemia, mesmo esta crise que aí se avizinha devido às condições em que o mundo está, eu creio que apesar dessa tempestade toda, nós podemos caminhar sobre as águas se continuarmos focados com os nossos olhos em Cristo Jesus. É isso. Eu recordo que ainda esta semana o Bispo publicava no seu mural do Facebook isso mesmo. Ou seja, enquanto nós tivermos, independentemente das circunstâncias da vida, independentemente das aflições e tribulações, e é curioso que Jesus sempre nos disse que no mundo teríamos aflições e tribulações, mas para termos o quê? Bom ânimo, ou seja, para estarmos focados nele, porque é de lá, que é do alto, que realmente vem o nosso socorro. Justamente, às vezes nós queremos um mundo sem aflições, e tu que estás-me a ouvir aí em casa, o ideal é mesmo isso, era um mundo sem aflições. Mas a minha questão é esta: a Bíblia diz que tudo é pela fé. Se no mundo não houvesse aflições, nós também não precisaríamos de fé para nada. Na verdade, a fé nos ajuda a alcançar aquilo que, ao olho natural, aquilo que para a maioria das pessoas não é possível. E a fé acalenta em nós essa expectativa, essa esperança de alcançar. Então, quando Jesus diz, olha, no mundo tens aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo, Ele é connosco. A Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dos mortos é sobre a nossa vida. Amados, nós somos pessoas especiais. Nós somos escolhidos do Deus vivo. A Bíblia diz: não foste vós que me escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto. Eu sou honrado, eternamente grato por Deus me ter escolhido. Então, apesar das aflições, apesar das tempestades, nós podemos continuar a viver tranquilos. E é aí que a Bíblia até nos fala aquela passagem que a paz que excede todo o entendimento. Excede porquê? Porque o mundo nunca vai conseguir entender como é que pessoas comuns, mas com um grande Deus no coração, conseguem viver dia após dia, independente das circunstâncias, com um grau de felicidade extremo, sabendo que a nossa confiança está em Cristo Jesus. Eu queria contar-te uma história que está lá em Gênesis capítulo 15, você pode ler em casa, que é uma história extremamente interessante, acerca do estar focado. Abrão, na altura, nome Abrão, queria ter um filho e estava limitado pela idade, nomeadamente da Sara. Sara já era uma mulher com uma idade avançada, ele sentia-se limitado em termos físicos e em termos naturais. E ele chegou-se ao pé de Deus e disse: Senhor, o que é que vai ser da minha descendência? Tenho filhos, o que é que eu vou fazer? E repara como é que Deus altera o foco de Abraão. Abraão tinha os olhos colocados na mulher que era velha, tinha os olhos colocados nele que já era velho, mas Deus diz: olha, sai lá aí da tua tenda, vem cá fora. Agora olha lá para as estrelas, olha para aquilo que eu criei. Consegues contar? Assim como tu conseguires contar, assim será a tua descendência. E vê o quanto isto é tremendo. Deus retirou Abraão do conforto da sua casa, levou-o para o exterior para olhar para algo que foi Deus que criou. Ele mudou-lhe o foco. E a partir do momento em que Deus mudou o foco da visão de Abraão, o milagre aconteceu. Muitas vezes o milagre nas nossas vidas não acontecem porque o nosso foco está em tudo o que é natural. Porque temos crise, porque há muito desemprego. Amados, nós sabemos isso. Há pessoas que infelizmente morrem hoje vítimas de um vírus invisível. Mas pensa comigo, o coronavírus tem um nome, a pobreza tem nome, a economia tem nome, as crises têm nome, as doenças têm nome, as depressões têm nome, mas a Bíblia diz que Deus nos deu um nome que é acima de todo o nome. Deus te deu a ti e a mim o nome de Jesus. Não há outro nome maior que este. Independentemente das coisas que nós estamos a viver, Nuno, nós temos o nome de Jesus.
temos que viver apaixonados. Temos que viver de forma intensa, porque muitas vezes nos falta intensidade, muitas vezes falta-nos sair da nossa casa, falta-nos sair do nosso sofá, do nosso conforto e olhar as estrelas e olhar o que a palavra de Deus diz em termos da promessa. Precisamos de nos posicionar para conseguirmos viver a promessa de Deus. Muitas vezes queremos viver a promessa sentados no sofá, queremos viver a promessa no conforto do nosso conformismo. Muitas vezes queremos viver a promessa que os outros façam alguma coisa por nós. Mas, meus queridos, eu quero que alertar o teu coração em casa. O natural vai sempre depender de ti. O sobrenatural, esse sim, vai depender de Deus. Muitas vezes o que falta não é o sobrenatural de Deus, é o teu natural. A tua intensidade, a tua paixão pela palavra, a tua vivência em Cristo Jesus. E colocares os olhos no novo de Deus, mudares o foco para que Deus possa fazer coisas grandes na tua vida. Aleluia, amém. É curioso que na palavra, desde Gênesis até Apocalipse, nós temos uma série de personagens, de grandes homens, grandes mulheres que viveram coisas sobrenaturais, mas eles podiam olhar para o natural, mas se olhassem para o natural, não estaríamos a falar deles hoje, passado 2.000, 3.000, 4.000 anos depois. Sem dúvida. Vê, eu penso que falámos a semana passada ou aflorámos o tema David. David só se tornou David porque existiu um Golias. Agora, vê o quanto isto é louco. Um povo de Deus que já tinha vivenciado, já tinha experienciado milagres na vida daquele povo, amedrontou-se por causa de um gigante. Foi necessário que chegar um miúdo focado em Deus, não no problema. E porquê é que eu digo que ele estava focado em Deus? Repara, ele diz assim para o Golias: tu vens a mim com espada, mas eu vou contra ti na força do Senhor dos Exércitos. Nós vamos ter que viver isto até à volta de Jesus. Muitos gigantes se levantarão na nossa vida, mas esses gigantes muitas vezes se levantam para potenciar o poder de Deus em nós. Muitas vezes esses gigantes se levantam para que nós nos possamos dizer: Deus é conosco, então o gigante irá cair por terra para que nós possamos mostrar ao mundo que Cristo verdadeiramente vive em nós. Por isso eu digo, David só se tornou David porque existiu um Golias na vida dele. Sempre que se levanta um Golias na nossa vida, não há que temer, não há que viver amedrontado. Deus é connosco, nós carregamos a força criadora que criou os céus e a terra e tudo o que nela existe, para que nós hoje possamos mostrar, não mostrar da forma soberba que somos muito espirituais, mas mostrar na verdade quem conduz a nossa vida. Tremendo. Porque eu já digo isto há algum tempo: que glória terá um Deus de um povo deprimido? Que glória terá um Deus de um povo derrotado? Deus está à espera que a gente se levante, Deus está à espera que a gente se erga, tome posse daquilo que nós somos em Cristo. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, filhos do Deus Altíssimo, povo adquirido. Nossa, Deus nos presenteou com esta graça para que nós pudéssemos dizer: Cristo em nós é a esperança da glória. E pastor Nuno, estavas a falar uma coisa que eu sou apaixonado, que é onde nós colocamos os nossos olhos. Muitas vezes os nossos olhos estão nas coisas naturais. João capítulo 5, se não estou em erro, fala, e leiam em casa porque é uma história interessante. Diz que a certa altura Jesus chegou a um lugar que era o tanque de Betesda, um tanque às portas da cidade que era um lugar onde o anjo descia, movia as águas e o primeiro a mergulhar nessas águas era curado. Exatamente. E então havia inúmeros enfermos à volta desse tanque. E vê como muitas vezes o nosso foco está completamente errado. Montes de enfermos, Jesus passa pelo meio, mas só um é curado. E esse Jesus perguntou: o que é que queres que faça? Bem,
Ele estava enfermo, ele era paralítico. Ele, olha, vamos ter aqui uma conversa. Não, ele queria um milagre. E ele disse, olha Jesus, o que eu queria era que houvesse alguém que me lançasse dentro da água, porque o anjo realmente, de vez em quando, desce, realmente as águas agitam, realmente quem mergulha primeiro sai curado, mas eu não consigo. Porque eu sou paralítico, como é que eu vou lá chegar? Quando lá chego, já o anjo, já alguém foi curado. E Jesus perguntou, queres ser curado? Ele, sim, quero. Então pega na tua cama e anda. Sim. Ser curado. Agora vê. Se aqueles enfermos que estivessem à volta tivessem os olhos focados em Jesus, todos eles provavelmente seriam curados. Mas porque eles estavam com os olhos focados no milagre das águas, em vez do milagreiro que é Jesus, todos eles continuaram enfermos e só um foi curado. É bom. Entendes a profundidade disto? Muitas vezes nós em nossa vida vivemos com os olhos colocados no milagre. Eu quero um milagre para a minha casa, eu quero um milagre para a minha família, eu quero um milagre financeiro, eu quero um milagre de cura. Amados, esquece o milagre, atenta para o milagreiro que é Jesus. Esquece andar a correr atrás de bênção. Corre atrás de Jesus para que a bênção corra atrás de ti. É completamente diferente. A proposta do Senhor é diferente. A paixão que nós temos por Cristo é suficiente em todas as coisas. Só que muitas vezes nós vivemos apaixonados, não por Cristo, mas por aquilo que necessitamos. E é aí que tem falhado muito a igreja, é aí que tem ficado muita igreja pelo caminho. Eu quando falo igreja não estou a falar de denominações, estou a falar de povo, estou a falar de pessoas, estou a falar obra-prima do Senhor, que sou eu e tu, e aqueles que estão lá em casa a assistir. Deus nos criou, não nos criou para nós sofrermos, criou para ter comunhão connosco. As nossas opções muitas vezes é que nos afastam do Senhor. Então, quando nós colocamos os olhos no sítio certo, no milagreiro que é Jesus, o milagre é uma consequência, porque os nossos olhos estão em Jesus, então o milagre acaba por acontecer. Não busques Deus por causa do milagre, não procures Jesus por causa do milagre, procura Jesus por aquilo que Ele sempre teve por ti, um amor furioso que o fez pagar na cruz do Calvário o nosso acesso à vida eterna. Eu sempre digo amor furioso porque eu lembro-me que Jesus teve que sofrer. Eu lembro-me que Jesus teve que ir ao inferno resgatar as chaves que nos dessem acesso à vida eterna. Então esse amor não foi um amor supérfluo, um amor de momento, foi um amor muito sofredor. Mas a paixão que Ele tinha por nós, independentemente dos nossos erros, independentemente das nossas falhas, independentemente de muitas vezes do nosso voltar atrás, independentemente disso tudo, Ele nunca parou de nos amar de forma apaixonada. Hoje o que Ele espera é exatamente a mesma situação, que nós consigamos amar o Deus Pai, que nós consigamos viver apaixonados pela palavra viva de Cristo, que nós consigamos usufruir e reverenciar a presença. Nota, nós carregamos em nós a força que ressuscitou a Cristo dos mortos. Nossa, às vezes as pessoas andam preocupadas com armas nucleares. Nós temos a força criadora dos céus e da terra dentro de nós, a força do Espírito Santo. É tremendo. Como é que eu não posso viver apaixonado, Pastor Nuno? Como é que eu posso viver? Às vezes as pessoas me perguntam, tu estás sempre a rir. Eu também tenho os mesmos problemas, tenho as mesmas circunstâncias, mas o meu conforto está sempre em Cristo Jesus. É verdade. Porque eu sei que carrega em mim o mesmo poder criador que criou os céus e a terra. Esse poder é o Senhor Espírito Santo, que foi derramado sobre todos nós, para que nós nunca nos sentíssemos sozinhos. Amém. É o nome que nós carregamos dentro de nós. Isso é impressionante, Bispo, porque se atentarmos para a palavra do Senhor, desde o início até ao fim,
Realmente já falamos destas situações, que há aqui grandes homens, grandes mulheres que fizeram toda a diferença quando deixaram de olhar para o que é natural e confiaram no sobrenatural, naquilo que ainda não viam, mas que tinham certeza. Já falamos de David, que foi ungido como um rei, quando não tinha experiência, quando não tinha estudos, quando não tinha nada que pudesse-nos dizer que ele era, até o próprio Samuel ficou induzido em... E vê o quanto é importante. David é ungido rei, sim, mas não começa logo a exercer. Não começa logo. É isso que eu ia falar. Há um tempo de preparação. Isso. Há um tempo em que eu acho que Deus nos alinha sempre para que nós possamos realmente viver o novo dele. Às vezes nós chegamos à igreja e queremos um milagre na hora. Vivemos 20, 30, 40, 50, 100 anos lá fora no mundo a viver o nosso belo prazer. Mas quando chegamos à igreja, não, Senhor, tu tens que fazer agora. Amados, o que Deus vai fazer agora é morado em ti. E quando tu colocares o teu coração no Senhor, tudo o resto é consequência dessa vivência intensa e apaixonada. Isso. E tal como David, realmente, como estamos a falar, ele teve o seu tempo para se tornar rei no momento. Sem dúvida. Estamos a falar de 13 anos em que ele teve que ser provado, teve aflições, também teve a cabeça de Saul ali à sua mão e preferiu apenas cortar-lhe uma parte do cabelo. E nesse sentido, não só David como Abraão, já falamos sobre o filho, quase 30 anos à espera do filho, ou seja, da promessa. Se eles tivessem olhado para as circunstâncias da vida, como falamos, se eles olhassem para a idade, se olhassem para a falta de conhecimento, eu, rei, não faz sentido. Ainda a semana passada nós falámos aqui um pouquinho da história de Neemias. Isso. Eu sou apaixonado pelo livro de Neemias. Já te disse, eu há algum tempo dava formação em algumas áreas e usava muitas vezes o exemplo de Neemias, da convicção que é alguém que sabe quem é em Cristo, alguém que sabe quem é Deus. Neemias propôs-se a reconstruir os muros que estavam caídos. Ele foi injuriado, ele foi perseguido, ele foi maltratado, ele foi enganado, mas nunca abdicou daquilo que era a sua convicção. Foco. Às vezes nós precisamos saber isto. Eu já vi muita gente que por causa do A, do B, do C, uns afastam-se da igreja, outros desiludem-se com autoridades, com pastores, por aí fora. E depois, quer dizer, a minha questão, ok, eu posso me desiludir com uma pessoa, mas o meu foco está em quem? Na pessoa ou em Deus? Eu posso me desiludir com uma pessoa, mas jamais poderei me desiludir com o Deus que me criou. Ele é Pai. E Neemias teve esse propósito de foco em Cristo. E agora vê o reverso da medalha. Vê o perigo que é de nós perdermos o foco. Vou-te contar uma história, penso que está em João capítulo 21. Podem ler em casa, que é uma história muito interessante. Diz que Jesus foi crucificado e aqueles discípulos que o rodeavam, que tinham vivido tanta coisa nova com ele, viam-no, puderam usufruir da sua presença, sentir o seu calor, sentir o seu sorriso, sentir o seu toque. Assim que Jesus foi crucificado, diz lá em João capítulo 21 que eles voltaram à velha natureza. Eles eram pescadores e então pensaram, bem, Jesus não está aqui, o que é que vamos fazer? Olha, vou mais é pescar outra vez. E esqueceram-se de tudo aquilo que já tinham vivido e foram de regresso à velha natureza. É engraçado que eu sempre me pergunto, bem, a Bíblia diz que estavam lá 7, mas faltavam lá, o Judas já se tinha enforcado, faltava o resto do pessoal. Desses, a Bíblia não diz onde é que eles andavam, mas vê o que é que a falta de foco pode nos fazer. Separação, divisão. Os discípulos dividiram-se assim que deixaram de ter a presença física de Jesus. Isso. Outro, voltaram à velha natureza. Eles abandonaram a chamada para regressarem àquilo que faziam. Terceiro, o próprio Pedro nem preparado estava desnudado. Diz que assim que viu o Senhor atirou-se e tentou-se vestir rapidamente para ir ter com Jesus. Então, eu penso assim, eles perderam o foco porque deixaram de ter a presença física de Jesus.
Nós hoje não temos a presença física de Jesus, temos a palavra. A presença física está através da palavra. Temos o seu Espírito em nós. E quando nos esquecemos de tudo isso, da palavra e do Espírito que nós carregamos, corremos o mesmo risco de criar divisão, de estarmos despreparados, não sei se a palavra existe, e ao mesmo tempo de voltarmos à nossa velha natureza. Então o meu conselho aí para casa é nós vivemos continuamente focados em Deus. Porque os riscos são mais que muitos. Nós só vamos conseguir viver a promessa se nós estivermos focados no propósito. Porque ninguém vai conseguir viver a promessa sem propósito. Todos nós temos um processo, porque Deus é um Deus de processos. Nós temos um processo, o processo da salvação, o processo para dar a vida eterna. E muitas vezes nós queremos viver o imediato. E Deus está à espera de ver o nosso coração. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 até fala algo que, quando eu li pela primeira vez, foi um versículo que ficou no meu coração. Que Deus nos conduz ao deserto para provar o nosso coração. É tremendo. E realmente há momentos de deserto. Há momentos em que a tristeza tenta chegar ao nosso coração. Mas aí, no deserto, na tempestade, que nós temos que manter o foco em Cristo e sermos firmes e constantes, em Deus. E pastor Nuno, carregando em nós essa certeza, aquele versículo que está lá em Provérbios que diz: se no dia da angústia te mostrarás frouxo, a tua força será pouca. Esse versículo não se vai concluir em nós, porque há dias em que a angústia tenta vir, há dias que a tristeza tenta vir, mas se nós confiamos nesta palavra, todavia iremos nos alegrar no Senhor da nossa salvação. Muito bem. Ok? E isso é tremendo, porque ainda voltando à questão de Pedro, o Espírito Santo falava aqui e contendia com o meu coração de que ele andou cerca de 3 anos e meio com Jesus. E depois há uma frase em que Jesus fala com ele lá no fim, em que lhe toca no ombro e diz: Pedro, quando te converteres, comunica aos teus amigos. Ou seja, como é que um homem consegue andar 3 anos e meio com o Filho de Deus e o seu foco ainda está em ver um exército lá de não sei de onde e matar os romanos e matar todos e... Pedro logo à facada, saca a orelha. 3 anos e meio com o Salvador e não se tinha convertido. Olha, Nuno, eu em relação a isso vou-te dizer, bem, lá vou perder alguns seguidores, mas eu vou ter que dizer, às vezes nós confundimos talento com unção de Deus. Às vezes vamos à igreja e vemos uma pessoa talentosa a pregar, vemos uma pessoa cheia de talento a tocar, mas entramos, a nossa alma se alegra, porque é bonito de se ver, e quando saímos exatamente com os mesmos problemas que entramos. Chama-se talento, e é bom, não tem nada de mal, mas a proposta não é talento. A Bíblia diz que aquilo que quebra o jugo é unção. E a unção muitas vezes vem de uma pessoa humilde, muitas vezes vem de um lugar humilde, muitas vezes vem de um coração predisposto a fazer. E quando isso acontece, tu entras no lugar, podes não ter a melhor música, pode não ser a pessoa mais eloquente, mas há uma coisa que acontece: quando saíres, não consegues sair da maneira que entraste. Carregas em ti o Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos e que despedaça todo o jugo diabólico. E essa é a certeza que nós temos que ter. Por isso é que Pedro, acompanhando Jesus, ele se calhar via Jesus como uma pessoa talentosa e esquecia-se que a unção que estava sobre Jesus era aquilo que ele tinha que usufruir. Por isso é que Jesus disse: olha, quando converteres, comunica ao pessoal. Cheguei. Entende? E depois é curioso que não foi preciso mais 3 anos e meio.
Foi preciso apenas uns minutos na beira da praia, com uma lareira, com peixe, e 3 perguntas mudaram a vida. É verdade. E depois numa casa, em Atos 2, deixa o Espírito Santo, e em Atos 3 ele está a fazer uma das pregações mais duras que eu vejo na palavra, e 3.000 almas se salvam. E porquê? Não? Porque ele entendeu que não precisava de ser talentoso, ele precisava de ser ungido. Ele esperou para receber o poder do alto através do Senhor Espírito Santo, que desceu sobre a vida dele e sobre a vida de muitos naquele lugar, e logo ele se começou a mover no seu propósito. Sabes, Nuno, às vezes perguntam-me: pastor, qual é a minha chamada? Não sei bem qual é a minha chamada. A minha chamada é fazer isto. A minha chamada... É engraçado que eu ouvi um miúdo no outro dia, com 9 anos, aquele miúdo, um puto muito engraçado, a dizer, ele andava a aprender a tocar teclado e dizia: sabe, eu não vou continuar a aprender a tocar teclado, agora vou aprender outro instrumento. Então, mas porquê? O teclado não é a minha chamada. Eu achei engraçado. Sabe, a nossa chamada não é para tocar, pregar ou fazer outra coisa qualquer. A nossa chamada é para junto de Jesus. A nossa chamada é para o Pai. A nossa chamada é para vivermos eternamente com Deus. O processo que aqui vamos tratar, uns vão tocar, outros vão cantar, outros vão pregar, outros vão ser auxílio de hora de intercessão, por aí fora. Esse é fruto da nossa vivência, mas a nossa chamada é para Deus Pai. Se nós carregamos isso no nosso coração, nunca nos vamos frustrar na caminhada, porque sabemos qual é a nossa direção. É verdade. Enquanto falava sobre isso, realmente lembrava-me que enquanto a gente foca as nossas atitudes, foca quem está à nossa volta, muitas das vezes a gente vai se desiludir. Muitas das vezes nós vamos fraquejar. Estes últimos 2-3 meses do Corona, tantas e tantas pessoas que disseram: agora estar em casa, nunca mais. Quer dizer, quando estavam no trabalho queriam estar em casa, agora estão em casa, querem trabalhar. Mas depois ouvimos outros testemunhos maravilhosos. Eu não imaginava a esposa que tinha em casa, os filhos que tinha em casa. Ou seja, como é que a mesma situação problemática para pessoas tem resultados diferentes? É um facto, não? A maneira como nós encaramos a caminhada faz com que a distância seja mais fácil de traçar ou menos fácil. Ou seja, todos nós temos um processo de vida nesta terra. Alguns conseguem encarar com um sorriso e nem estou, repara, nem estou aqui a falar de credos religiosos, nada. Há pessoas que ainda não conhecem Jesus, mas a própria alegria deles torna a caminhada mais simples, porque a Bíblia diz que o sol se levanta para justos e sobre injustos, e que a chuva, quando cai, cai sobre justos e sobre injustos, e o praticar da palavra de Deus é igual. Mas quando nós retiramos o foco do problema, muitos olharam para o Corona, e isso é um problema. Outros olharam para poder usufruir do momento de estar em casa com família. E essa foi uma virtude. A distância que um percorreu e o outro é igual. A maneira como percorreu é que tornou tudo diferente. E onde estavam focados. E essa é algo que o próprio Paulo também nos ensina. Eu queria só, antes, estamos quase a terminar, queria abrir só aqui um versículo, eu penso que é Filipenses. Filipenses. Sabes, às vezes, olha, Filipenses capítulo 3. Isso. O próprio Paulo nos exorta aqui, diz assim no versículo 13: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Sabes, Nuno, muita gente vive carregando o peso do passado. Muita gente, a caminhada é dura, não pelo caminho, não pela distância, mas porque a carga que carrega é imensa. Há pessoas que não conseguem abdicar dos problemas que viveram há 20 anos,
viveram há 30 anos, ódios de estimação, razões de estimação, e torna toda a caminhada mais complicada. Mas Paulo nos ensina a ter uma caminhada mais fácil. Na verdade, a Bíblia não diz que será fácil, diz que pode ser leve. E Paulo nos ensina: olha, eu esqueço-me daquilo que para trás fica. O que foi bom, se calhar eu recordo com alegria no coração, mas o que foi mau, não há por que carregar. Nós temos que quebrar as pontes com o passado para vivermos o presente e projetarmos o futuro. E Paulo ensina-nos isso: olha, eu esqueço-me do que para trás fica e avanço para as que estão diante de mim. E no versículo 14 ele ainda diz mais: prossigo para o alvo. Paulo tinha um alvo, tinha um foco, tinha um propósito. E às vezes o problema da nossa vida é exatamente este: nós não sabemos para onde é que queremos ir. Há muita gente que para que lado só para o vento, para ali, então vamos para ali, e agora só para ali, agora vamos para lá. E está tudo errado. Nós temos que ter o alvo, o nosso alvo tem que ser Cristo. Por isso é que Paulo dizia: prossigo para o alvo pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, esta matéria acerca de vivermos focados, realmente, tu que estás a ouvir em casa, se tu cravares isto no teu coração, se o teu alvo for Cristo e queimares as pontes com o teu passado, se o teu foco for a palavra de Deus, se o teu foco for a promessa que Deus tem para ti e te posicionares, certamente vais viver todo o novo de Deus que há proposto para a tua vida. A cada dia há inúmeras oportunidades para nós sorrirmos, mas muitas vezes preferimos carregar a tristeza do ontem, sendo que o ontem já não resolve nada hoje. Hoje eu posso fazer diferença, o ontem já não faz nada hoje. Faz sentido? Todo. E isso é tão lindo, porque a criação que Deus fez determinou que até aqueles que são gêmeos, apesar de serem fisicamente semelhantes, na realidade não são. Verdade. A nível de caráter, a nível de impressão digital, não há duas pessoas iguais em todo o mundo. E pegando naquilo que 1 Pedro 4, salvo erro, fala, Deus trabalha de uma multiforme maneira. Deus não é quadrado. Ou seja, o vento vai para ali, eu vou para ali, e vamos todos à molhada, e vamos para... Não. Somos únicos. Então o conselho que nós temos para as pessoas é não ouvirem as circunstâncias da vida, mas estarem sim focados no Senhor e Salvador, que se entregou por nós lá na cruz. Sem dúvida. Então, olha, resumindo, porque acho que hoje temos que terminar, não é? Nuno, eu queria que antes de terminássemos nós pudéssemos ter aqui um momento que realmente para mim é o maior milagre. Provavelmente, se tu que estás-me a ouvir, se calhar precisas de uma bênção para o teu filho, uma bênção para a tua casa, uma bênção na área da saúde, área financeira. Isso é consequência do amor que tu tiveres por Jesus. Então, quem determina essas coisas acontecerem é a tua paixão por Cristo. Mas o maior milagre que a Bíblia nos propõe é a herança da vida eterna. E como eu gosto de sempre explicar, todos fomos criados por Deus. Os que estão na igreja, os que estão fora da igreja, os que nunca vieram à igreja, foram criados por Deus. Mas através do sangue derramado por Cristo na cruz do Calvário, Deus deu-nos a oportunidade de todos nos reconciliarmos com Ele através de Cristo e nos tornarmos novamente filhos de Deus. Então, tu que estás a ouvir aí em casa e que ainda não tens a certeza da tua salvação, tu que estás a ouvir aí em casa e que dizes: bem, eu também gostava de partilhar dessa confiança, ou que estás em casa e que possas ter um sentimento no teu coração: será que é mesmo assim como eu estou a ouvir? Eu quero te fazer uma proposta. Vem experimentar o novo de Deus. Vem experimentar o que é viver apaixonado por Cristo. Vem experimentar o que é viver com um coração alegre, porque caminha e tem a certeza que caminha debaixo da proteção divina. E para isso é simples. Basta aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida
para que Ele possa entrar no teu coração e fazer morada em ti. E a partir daí, fazer uma nova história contigo. E é simples, eu vou pedir ao pastor Nuno, se é possível fazermos a oração para receber Jesus ou para nos reconciliar. Eu sinto no meu espírito, Nuno, que alguém nos está a ouvir, algumas pessoas nos estão a ouvir hoje e que sabem que aquilo que estamos a dizer é verdade. Na verdade, eles já viveram este momento, mas a certeza da salvação não está no teu coração. Eu quero dizer que Deus te ama. Ele continua apaixonado por ti. Ele continua louco para te ver fazer o caminho de regresso a casa, como na história do filho pródigo. E se isso for uma dúvida que assiste no teu coração, faz também esta oração. Reconcilia-te com o Senhor. Não tem nada a ver com denominação, não tem nada a ver com igrejas, tem a ver no teu relacionamento com o Pai através da pessoa de Jesus. É tão simples como abrir o teu coração novamente para Deus e Ele fazer morada em ti e reescrever e viver uma nova vida em Cristo Jesus. Não queria te pedir realmente então para fazeres essa oração, pode ser? Oração de salvação. Nós nos reconciliamos com Deus antes de terminarmos. Estamos para terminar, certo? Amém. Pode ser? Vamos sim. Vamos então. Que possas também fazer esta oração dizendo: Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradeço pelo privilégio de tais palavras saírem da nossa boca, vindo e procedendo do nosso coração, declarando, Senhor Pai, o que queremos novamente estar nos teus braços, que queremos, Senhor, novamente ter a alegria de poder viver independentemente das circunstâncias. Não porque alguém fala, não porque é moda, mas porque, Senhor, verdadeiramente sabemos quem Tu és. E por isso, Pai, sabendo que realmente és um Pai que tem uma paixão, porque através da parábola do filho pródigo assim nos demonstras que quando viste o teu filho, lhe correste aos braços, o beijaste, pediste para que o pudessem lavar e deste-lhes umas vestes novas. Assim também nesta noite, Senhor Pai, que todo aquele que está a aceitar-te como Senhor e único Salvador da sua vida, ou todos aqueles que se estão a reconciliar novamente contigo, Senhor, que possam ser alcançados e tocados, e que a Tua graça e misericórdia que nos persegue a todo momento lhes possa também dar a firme certeza de que vale mais um dia na Tua presença do que 1000 fora da mesma. Em nome do Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor Pai, pelo Teu carinho e pelo Teu amor que nos envolve, que nos abraça, que nos eleva. Amém e amém. Amém. Queria também deixar lá para casa, apesar das igrejas estarem encerradas a celebrações públicas, nós temos e somos igreja, continuamos a ser igreja, temos o dever moral de cuidar uns dos outros e, acima de tudo, o dever bíblico de cuidarmos do corpo, que é da noiva de Cristo. Eu queria realmente sugerir que nós temos no nosso site, como é que é? Renovo.pt, não é? Renovo.pt. Temos no nosso site um espaço que é pedidos de oração. Se estás num momento de aflição, se estás num momento em que precisas de um auxílio, não precisas de expor a tua vida a ninguém, não precisas de estar a mostrar a tua vida a ninguém, vais lá ao site e clicas no pedido de oração, faz o teu pedido de oração. Se quiser explicar o que se passa, tudo bem, se não quiseres também não faz, não há problema nenhum, mas nós temos uma equipa de intercessores diariamente na nossa igreja que dobram os joelhos e se colocam na brecha por ti e por muitos até que nós não conhecemos. Então não precisas de caminhar sozinho, podemos caminhar juntos, podemos levantar os braços um ao outro e certamente o conforto do Espírito Santo irá inundar a tua casa, inundar o teu coração, inundar a tua família e tu verás a situação a se transformar. Então quero realmente exortar-te a ires lá ao site,
faz o teu pedido de oração. Nós estamos em contagem decrescente para abrir para voltarmos a ter celebrações públicas. Já falta pouco, graças a Deus. Amém. Vamos estar juntos, porque é bom saber que estás aí, mas sabe tão bem quando estás perto. É tão bom viver perto uns dos outros, saber que estás ali ao lado e que a gente pode olhar olhos nos olhos, ver um sorriso, porque às vezes um sorriso contagiante faz toda a diferença. E para encerrar, até porque foi algo que eu publiquei hoje, eu quero só te lembrar que entre a palavra desistir e a palavra resistir só se muda uma letra. Se tirares o D e colocares um R, deixa de ser desistir e passa a ser resistir. Na verdade só mudas uma letra, mas o significado dessa mudança é tremendo. E não te esqueças, é possível viver feliz. Que Deus te abençoe a ti, que Deus abençoe a tua casa. Eu me despeço aqui, penso que o pastor não vai encerrar o nosso tema. Para a semana existe uma promessa que nós vamos cá estar. Tremendo. Não é? Eu espero que próxima com algum convidado. Eu creio que vamos ter um convidado aí próxima semana. Vai ser bom. Porque tivemos cá o nosso irmão Tiago, o presbítero Tiago de Castelo Branco, uma bênção. Tiago, um grande abraço para ti, para a tua esposa. Vocês são escolhidos do Senhor, são bênção para a nossa vida. Sentimos a vossa falta, mas foi muito bom tê-los aqui. Mas para a semana eu creio que vamos ter aqui alguém connosco, certo? Fazer aqui uma conversa a 3 ou a 4, nunca se sabe, não é? Quem sabe? Que vai ser bênção. Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida e a tua família, porque logo logo vamos estar juntos. E obrigado por estares desse lado, porque nada disto seria possível se não fosse a tua presença, os teus comentários. E conta connosco, divide connosco esse fardo, porque juntos, lado a lado, será mais fácil. Deus abençoe. Até à próxima. Até breve.